Arena Geral. Unidos para torcer. AG Placar do Brasileirão. Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Chegamos à edição de número 160 vezes, trazendo para você o resumo do fim de semana do Campeonato Brasileiro. E a gente já começa com um duplo demissão da tarde. O Cruzeiro demitiu o seu treinador Fernando Seabra após empate em 0-0 com o Cuiabá. E o Atlético Paranaense também demitiu seu treinador Martim Varini após o empate contra o Criciúma, também 0-0. Até o fechamento dessa edição, o Atlético não apresentou o substituto do seu treinador, mas o Cruzeiro sim. Fernando Diniz está de volta ao comando de um clube de futebol depois de ser demitido do Fluminense e sair da seleção brasileira. Então teremos dinizismo no Cruzeiro, pelo menos até o fim do ano. Vamos então agora ao resumão, a hora e vez dos jogos da semana. O grande momento da rodada foi a estreia de Memphis Depay com a camisa do Corinthians. Na Neoquímica Arena, o Timão venceu bem o Atlético Goianiense por 3-0. O show foi do Romero, que marcou 2 vezes, mas a torcida ficou encantada com o jogador holandês. Pena que esse resultado não fez o Corinthians sair do Z4. Falando em Z4, o Vitória venceu o Juventude por 1-0 em casa e conseguiu escapar por hora da zona perigosa. Lá na parte de baixo da tabela, infelizmente a gente teve vaia nessa edição. E um dos responsáveis por isso foi o goleiro Cássio, que fez defesas importantes para o Cruzeiro contra o Cuiabá no Mineirão. A gente precisa ser justo aqui, o Cássio tentou tirar o 0 do placar sim, só que dando uma assistência. Pena que o Caio Jorge não aproveitou. E temos mais uma vaia. Quem também deixou o placar zerado foram o Criciúma e o Atlético. Do lado do Tigre, isso causou a saída do Z4. Coincidência ou não, como nós ouvimos no começo do programa, treinadores de Atlético e Cruzeiro foram demitidos. Nem os clubes aturam 0-0, tá certo. Falando em 0-0 no clássico carioca, tudo ia para um 0-0 frustrante entre Fluminense e Botafogo. Mas Felipe Melo entrou em ação. Nosso Pitbull entregou a paçoca praticamente no último lance do jogo, deixando Luiz Henrique na boa para marcar o gol da vitória do Fogudo. O dia não era do Fluminense. Antes disso, Mano Menezes já tinha feito uma substituição errada e ainda soltou uma banana para um torcedor lá na arquibancada. E claro, o autor do gol é cria de Xerém, mas não celebrou o gol em respeito ao ex-time. Botafogo segue firme na liderança, só que o Palmeiras não descolou no líder. Vitória sobre o Vasco por 1-0. O gol do Verdão foi marcado por Flaco Lopes, após falha de Ryan na saída de bola. O Vascão poderia ter empatado o jogo quando a bola bateu no braço de Vanderlan e o juiz marcou fora da área. O VAR chamou, mas em vez de marcar o pênalti, a falta foi desmarcada. No clássico nordestino, o Fortaleza quebrou o jejum de resultados ruins com a goleada 4-1 no Bahia e com 2 golaços de Marinho, no estilo minimício aleatório. Marinho que é muito identificado com Vitória. Será uma coincidência? Por conta de jogos importantes pela Libertadores, Flamengo e São Paulo entraram em campo com times reservas. Quem se deu bem nessa foram os times gaúchos. Em casa, o Grêmio venceu por 3-2 o time rubro-negro, com direito à expulsão de Carlinhos, em um ato cênico muito grande do Kahneman, que fez com que o jogador do Fla tivesse quase que, arrancado a cabeça do jogador do Grêmio. Como destaque negativo, mais um caso absurdo de racismo na arena do Grêmio, dessa vez com o próprio Carlinhos. Uma pena, que isso ainda aconteça no nosso futebol. A CBF meio que é conivente com isso, porque não pune, não faz nada, enfim. Já o São Paulo até saiu na frente em casa, mas tomou a virada do Internacional 3-1 e o Colorado entra na briga pelo G6. O Galo também tem um importante jogo no meio de semana, mas finalmente saiu o gol do Daverson, Com o gol dele, do Hulk e do Cadu, o Atlético Mineiro venceu e bem o RB Bragantino por 3-0 na Arena MRV. E na entrevista, Davinho tem que aprontar, Vamos ouvir? O momento voz da rodada dessa vez é mais uma entrevista do Davinho, nosso querido Daverson, que fez seu primeiro gol com a camisa do Atlético e homenageou a esposa de uma certa forma, na entrevista pós-jogo. Vamos ouvir.
Eu vivi no começo ali, não tô jogando muito, mas o tempo que eu jogo ali eu dou o meu máximo. Às vezes o gol vai sair, às vezes o gol não vai sair. E hoje eu fui um cara privilegiado. Deus me abençoou, perdi um pênalti, onde pensei que tudo ia ser água abaixo. Deus me levantou novamente, minha esposa me apoiando como sempre. Eu tenho palavra para agradecer essa mulher maravilhosa que ela me coloca num pedestal que às vezes até eu falo que eu não sou merecedor disso, e ela faz isso não pelo jogador, mas sim pela pessoa que eu sou. Né? Então eu olhei para ela lá em cima, né? Não que ela morreu, ela estava na arquibancada, lá em cima na arquibancada. Né? E ela falou para ter tranquilidade, ela estava chorando ali, depois que eu liguei para ela falou. Eu mantive essa tranquilidade, o gol aconteceu, a assistência, dei 2 assistências, uma foi em fora de jogo, né, que foi o Pala que fez o gol, e logo assistência pro Hulk. Muito feliz, e eu acho que o mais importante aqui é exaltar o grupo pela forma que jogou. Eu estou muito feliz, espero que daqui para frente as coisas não possam acontecer mais, mas naturalmente que os gols venham acontecendo pouco a pouco. Rodada 27 do Campeonato Brasileiro teve os seguintes resultados: Vitória 1, Juventude 0, Corinthians 3, Atlético Goianiense 0, Fluminense 0, Botafogo 1, Fortaleza 4, Bahia 1, Atlético Mineiro 3, Bragantino 0, Vasco 0, Palmeiras 1, Grêmio 3, Flamengo 2, São Paulo 1, Internacional 3, Cuiabá e Cruzeiro 0-0, Criciúma e Atlético Paranaense também 0-0. A classificação é a seguinte no momento: líder Botafogo com 56 pontos, Palmeiras em segundo 3 pontos atrás com 53, Fortaleza com 52 e Flamengo com 45 e um jogo a menos completam o G4. O G6 é completado pelo São Paulo com 44 e o Bahia com 42 pontos. Na zona da Sul-Americana, Cruzeiro com 42, Internacional com 41 e 2 jogos a menos, Atlético Mineiro com 36 e 2 jogos a menos também, Vasco com 35 e um jogo a menos, Juventude com 32 e o Grêmio com 31 e 2 jogos a menos. Atlético Paranaense com 31 e 2 jogos a menos, Bragantino com 31 e um jogo a menos, Criciúma com 29 e um jogo a menos e Vitória com 28 estão ali querendo escapar do Z4. Zona S ocupada hoje pelo Corinthians, que tem 28, Fluminense com 27 e um jogo a menos, Cuiabá com 23 e um jogo a menos e o Atlético Goianiense afundado na lanterna com 18 pontos ganhos. Nesse meio de semana, mais uma rodada de quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Algumas partidas a menos dessa que eu falei vão acontecer nesse meio de semana, mas rodada mesmo, a rodada 28 vai ser dia 28 e 29 de setembro. Os jogos são os seguintes: sabadão, dia 28, 6h30 da noite, Palmeiras e Atlético Mineiro no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. 9 da noite, fechando o sabadão, Botafogo e Grêmio no Mané Garrincha em Brasília. Dia 29, domingo, 11 da manhã, Juventude e Bragantino no Alfredo Jaconi. 4 da tarde, 3 jogos, São Paulo e Corinthians no Mané Garrincha em Brasília. Fortaleza e Cuiabá no Castelão. Atlético Goianiense e Fluminense no Antônio Ascioli. 6h30 da noite, mais 3 jogos, Internacional e Vitória no Beira-Rio. Cruzeiro e Vasco no Mineirão. Bahia e Criciúma na Fonte Nova. Fechando a rodada do domingo, 8 da noite, Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. E é isso, gente. Esse foi a AG Placar do Brasileirão. Crítica, sugestão, deixa seu pitaco lá no nosso site arenageral.com.br no post desse podcast, ou então deixe seu pitaco no canal Esquias lá no YouTube, onde você provavelmente deve estar ouvindo esse programa também. Deixe seu comentário e faça lá o que você faz nos canais do YouTube. Curta, compartilhe com os amigos, se inscreva se não for inscrito, fala no sininho para não perder nenhuma notificação desse programa e de outros programas da Globo Conteúdo. Beleza? No mais é isso, nos ouvimos aqui no AGPB na próxima terça-feira. Abraços a todos, até a próxima! Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.